Mais uma tentativa agora da gente conversar com a médica Ingrid Cardoso sobre a asma. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de agradecer vocês pelo convite, né, de estar aqui, especialmente nesse dia que é o Dia Mundial da Asma. Uhum. Muito obrigada, estou imensamente feliz. Tá, Ingrid, a gente divulgou aqui alguns dados, né, referentes à asma. Queria entender que doença é essa? É uma doença de origem alérgica? Eu acho que a gente começaria falando sobre isso. Bom, a asma, ela é uma doença crônica, inflamatória das vias aéreas inferiores, né, dos nossos pulmões, e que, na verdade, ela tem mais de uma causa, mais de uma etiologia. Sim, a maioria dos pacientes que têm asma são pacientes alérgicos, atópicos, né? Mas nem toda asma é alérgica. A Uhum. gente tem outros fatores e outros gatilhos que podem desencadear essa doença. Por exemplo, Olha, existem pacientes, especialmente mulheres acima dos 40 anos, que eles passam a desenvolver a asma e essa não é uma asma dita alérgica. Nós temos vários tipos de asma e outros gatilhos possíveis também são infecções virais, tem pacientes que desenvolvem crises de asma após exercício físico. Então, tem vários gatilhos e várias causas para asma. Esse é o motivo de você procurar o especialista para a gente poder definir o tipo de asma que você tem e tratar adequadamente essa doença. Até porque é uma doença muito mais comum do que o que a gente pensa, né? A asma, ela acomete cerca de 10% da população brasileira, então são números até muito frequentes na nossa vida. é verdade. E é uma doença que tem cura, doutora? Eu sei que tem pessoas que convivem com isso a vida inteira e outras não. Que tiveram, por exemplo, na infância e depois não tiveram mais episódios. Ah, na infância, lá atrás, Sim, fizeram um tratamento e depois não tiveram mais episódios registrados da doença, né? a asma ela não tem cura. Ela tem controle. É uma doença que tem tratamento adequado e que você controla a doença com as medicações. Mas ela não tem cura. Por isso que a gente diz que é uma doença inflamatória crônica. Porque o paciente aprende a conviver com ela e ele pode viver muito bem. Tá, mas a gente também existem aqueles casos, né, das pessoas que, por exemplo, andam com aquela bombinha o tempo inteiro e que precisam dela para viver, inclusive. Né? A gente sabe disso. Isso. São o quê? São casos Eu mais graves, são casos que onde não se consegue um controle mais eficaz. Então, assim, existem, eu até trouxe aqui para vocês, existem vários dispositivos inalatórios, tá? E é importante o paciente saber utilizar essa medicação e esse dispositivo para poder tratar adequadamente. A maioria dos pacientes com asma, eles fazem uso das bombinhas, especialmente aquelas bombinhas que contêm só broncodilatador, que é uma medicação para dilatar o pulmão. Só que o tratamento da asma vai muito além disso. De modo geral, a asma ela é tratada com duas medicações, os corticoides e os broncodilatadores. Essas duas medicações, elas vêm disponíveis nesses dispositivos, e se o paciente não souber utilizar o dispositivo e não utilizar uma medicação que tenha essas duas substâncias, ele não vai conseguir controlar a asma. Por isso que a gente vê os pacientes utilizando a bombinha, porque a asma não está controlada. A asma, ela pode ser classificada em leve, moderada e grave. Então, dependendo do tipo de asma que você tem e da intensidade da sua doença, você vai ter uma medicação específica, um tratamento individualizado. Então, a maioria desses pacientes que usam o tempo todo a bombinha, provavelmente não estão com a sua doença controlada, né? Óbvio, dependendo do tipo de bombinha que você utiliza e de medicação que você utiliza, isso classifica a sua asma. Entendi, doutora. A gente viu que agora na pandemia de Covid-19, as pessoas que são pacientes, né, são asmáticos, eram pessoas que tinham um estado mais agravado, ou seja, a doença ela funcionou, assim como a obesidade, a hipertensão, como agravantes da Covid-19, né? Até por isso é importante que haja
um acompanhamento e que o paciente não desista, porque eu imagino que você tem uma doença crônica a vida inteira, você acaba desistindo, abandonando esse tratamento, né? Sim. É até interessante você falar disso, porque assim, saíram alguns estudos recentemente que mostraram que o risco do paciente asmático de adquirir a infecção pelo SARS-CoV, pelo COVID-19, é similar de um paciente não asmático. Óbvio, o paciente ele já tem uma doença pulmonar, ele tem que ter um cuidado, nós devemos continuar sempre nos cuidando e nos protegendo, mas o fato do paciente ter a asma quando controlada, isso não aumenta o risco dele pegar Covid. Só que para poder diagnosticar a asma e tratar adequadamente, conseguir o controle, você tem que procurar o especialista, porque como a gente já falou, é uma doença que tem tratamento. Infelizmente, no Brasil, alguns pacientes ainda têm muita dificuldade no acesso a essa medicação, e existe também uma discrepância entre o número de pacientes com sintomas de asma e os pacientes que são diagnosticados corretamente com a doença. Porque para você diagnosticar, você precisa fazer um exame chamado prova de função pulmonar. Então, sim, procure um especialista. Se você tem tosse crônica, aquela tosse de mais de 3 meses, se você tem chiado, falta de ar, para que você possa diagnosticar a doença, fazer o tratamento adequado, especialmente agora, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo. Tá certo. Ingrid, muito obrigada pelas informações. É importante sempre lembrar que as pessoas devem procurar médicos, né, especialistas, que possam primeiro fornecer esse diagnóstico e depois passar o tratamento correto e não deixar para depois, né? Embora seja uma doença com a qual se pode conviver, mas não é uma doença fácil, não é uma doença fácil de você viver com ela. Sim, é uma doença que traz consequências físicas e psicológicas, né? Então, é importante você tratar. E, novamente, eu agradeço a oportunidade de estar participando do programa com vocês. Obrigada, bom dia. 7h20.